O livro de 1 Crônicas nos mostra a história e a estrutura do tabernáculo de Davi. Assim como o Êxodo mostra a estrutura do tabernáculo de Moisés, Crônicas mostra a estrutura do tabernáculo de Davi, certo? Como ele foi construído, como ele é, bonitinho, os detalhes. E nesse livro a gente sabe como foi feito, mas no livro de Salmos a gente conhece o coração da coisa. Nós conhecemos o coração do tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi, os Salmos, eles não são os 150 de Davi, certo? Não sei se todo mundo aqui sabia disso, mas temos outros salmistas. Nós temos Asaf, Emã, Jedutum, nós temos os Coraitas, temos outros salmistas que também têm os seus salmos que estão lá, nos 150. Mas muitos deles são de Davi. E é nesses salmos que a gente consegue ver o coração do tabernáculo, não só a estrutura, sabe? Não só como ele foi feito ou para que ele foi feito, e sim como Davi vivia lá dentro. O que fazia o coração de Davi lá e o que esse lugar fazia no coração de Davi. Porque era uma relação transformadora, onde ele se permitia estar diante da presença de Deus e permitia que essa presença transformasse ele. Isso desde sempre. No início era no campo com as ovelhas, agora depois de rei era no tabernáculo diante da arca, diante da presença. E aí os Salmos 42, vamos lá, vamos passear um pouquinho na Bíblia agora a gente vai usar a Bíblia. Salmos 42, 1, 2. Olha, eu abri quase 42. Enquanto vocês abrem eu vou beber água. Salmos 42, amém? 1, 2. Alguém pode ler? Assim como a corça procura pelas águas do rio quando tem sede, também eu procuro pelo Senhor, ó meu Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando estarei na presença de Deus? Amém. Por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Isso não é só uma frase. Isso é uma declaração da própria vida. Ingrid, né? Ingrid. Em cima dos Salmos, está dizendo quem está escrito? Quem escreveu? Salmos? De Coré, poema dos filhos de Coré. Isso, os Coraitas. Os Coraitas têm os salmos mais, assim, que eu particularmente acho mais lindos. Aquele salmo que diz... Meu Deus do céu. Um dia na sua casa vale mais do que 1000 outros em outro lugar. Prefiro estar à porta dos seus átrios do que em qualquer outro lugar. Prefiro estar à porta. Gente, é como se a pessoa dissesse o seguinte: Senhor, eu prefiro estar no portão lá embaixo, na calçada. Prefiro estar lá embaixo a estar em qualquer outro lugar. O portão dos átrios do templo era isso, sabe? Era a parte de fora. Os coraitas, eles entendiam isso. Não era só, sabe, algo que eles repetiam de alguém que eles ouviram. Eles entendiam o valor. Os coraitas, filhos de Corá. Corá foi aquele vacilão que pegou os espólios e aí ele guardou. E aí o Senhor falou: tem pecado no meio do arraial. A terra abriu e engoliu eles. E aí os remanescentes de Corá são esses homens que entendem: nós fomos alvos de tamanha misericórdia, não merecemos isso, preferimos estar à porta dos átrios. Oh, Deus abençoe, viu? Glória a Deus pela sua vida. Prefiro estar à porta do átrio do que estar em qualquer outro lugar, porque é melhor para aquilo do que ser engolido pela terra. E esses mesmos homens vão dizer: por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Salmos 84, vamos lá. É tudo Salmos, então é facinho passear. Salmos 84. 4. Salmos 84, 1 e 2. Eu vou ler, tá?
conta do tempo. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Versículo 10, vamos pular lá para o 10. Pois um dia nos seus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Esses homens, eles entendiam. Esse também era os filhos de Corá que eu falei. Esses homens, eles entendiam o lugar que eles precisavam estar. Agora, já não mais só no secreto. Agora, de maneira exposta, de maneira pública, de maneira que os outros pudessem ver. Eles preferiam estar diante da presença de Deus. E esses salmos, eles revelam o coração do tabernáculo de Davi, porque é assim que Davi se sentia, é assim que Davi se portava. Os salmos, deixa eu só confirmar antes de vocês abrirem, eu acho que é o Salmos 27. Isso aí. Salmos 27, ele é aquele clássico. Abre lá comigo, Salmos 27, versículo 4. Eu gosto de andar pela Bíblia. Não sei se vocês perceberam. Um pouquinho. Não sou a melhor pessoa fazendo isso, mas o que eu sei eu gosto. Salmos, versículo 4. Vai dizer. Amém? Amém? Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tabernáculo, e meditar no seu templo. A busca pela presença de Deus foi a força motriz de Davi. Era o que guiava, era o que impulsionava ele. Ele não só vivia com um foco em ser um rei, em ser um homem exemplar para casa, para o reino. Ele vivia simplesmente para buscar a presença do Senhor. Ele diz, uma coisa só uma coisa é necessária. Não é necessário, entenda uma palavra, tá? O uso da palavra é necessário. Não é necessário sucesso, não é necessário alegria, tristeza, não é necessário bem, mal, nada disso é necessário. Coisas são boas, coisas são más. É bom ter sucesso? É maravilhoso ter sucesso, mas é necessário ter sucesso? Não é necessário ter sucesso. A única coisa que é necessária é estar diante da presença do Senhor. E aí, se eu estiver diante da presença do Senhor no sucesso, isso é lindo. Eu faço festa, faço confraternização, faço churrasco todo dia, faço churrasco todo final de semana, chamo todo mundo, vamos todo mundo. Mas, se eu estou diante da presença do Senhor, no meu não sucesso, sabe, no meu fracasso, por estar na presença do Senhor, meu fracasso não me permite que eu fique afundado muito tempo. Obviamente eu vou ficar triste, gente. Nós somos humanos, nós somos seres humanos, temos emoções. Deus tem emoções, tá? O próprio Deus tem emoções. E nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Nós temos emoções assim como Ele tem. Então é normal que a gente fique triste, é normal que a gente fique chateado, frustrado, decepcionado. Agora, não é normal que a gente permaneça. Amém. Certo? Precisamos entender que isso faz parte. Mas maior do que tudo isso, maior do que aquele que está no mundo, é aquele que está em nós. Maior do que todos esses problemas é a presença do Senhor. Então, se eu estou diante da presença do Senhor no sucesso, é maravilhoso. Se eu estou diante da presença do Senhor no fracasso, é ruim, mas eu entendo que o fracasso não é necessário. É necessário o que eu tenho, é necessário a presença de Deus. E isso é o bastante, isso é o suficiente. E no Salmos vai dizer assim, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A palavra contemplar e a palavra meditar. Certa vez eu estava meditando nessa passagem, fiz o meu devocional em cima dessa passagem, e essas duas palavras elas me pegaram, pegaram a minha atenção. E aí eu comecei a pensar, caramba, Davi ele não pede para estar diante da presença do Senhor para pedir coisa.
Ele não pede para estar diante da presença do Senhor para falar um monte de coisa. Não estou dizendo que é errado, tá? Tudo bem? Não é errado. Falar não é errado pedir. Mas Davi se contenta simplesmente com contemplar. Todo mundo sabe o que é contemplação? O que é contemplar? Amém? Contemplar é ver. Se eu vejo algo, eu contemplo aquela coisa. Então é literalmente eu fazer isso aqui. Isso é contemplar. Em silêncio, por vezes. Amém. Posso falar, posso pedir. Mas Davi entendeu que isso não era necessário. Era suficiente ele simplesmente contemplar o Senhor. Simplesmente desfrutar da presença de Deus. É óbvio que Davi queria outras coisas, certo? Obviamente, é óbvio, gente. Ele era um homem, ele era um rei. Então ele queria que seu exército fosse forte. Ele queria que o seu reino fosse próspero. Pelo amor de Deus, vamos, todo mundo entende isso, né? Davi queria outras coisas. Mas nada disso era tão grande a ponto de sobressair. Existia um desejo que eclipsava todos os outros. Existia um desejo que sobressaía e sobrepujava todos esses outros desejos. Desejo de ter uma boa família, de ter um bom reino, de ter prosperidade, de ter sucesso, de ter riqueza. Tudo isso é justo que Davi tivesse. Mas ele ansiava por comunhão com Deus. E esse desejo era maior do que todos os outros. E assim precisa ser com a gente também. Amém? Vamos querer saúde? Sim. Vamos querer sucesso? Sim. Vamos querer comida boa na nossa mesa, um carro bom para a nossa família, sabe? Uma casa boa e confortável para a gente morar? Sim. Com toda certeza. Mas não vamos deixar que isso seja maior. Porque se isso está maior, eu sinto lhe informar, isso virou um ídolo. E se virou um ídolo, sinto lhe informar também que ele precisa ser quebrado.